tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui na Escola Intelectus Vita, preparando mais uma aula especial para vocês. Venham comigo. Olá, oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesse momento, nós iremos dar início ao capítulo 4 do livro de vocês. Aqui nós iremos estudar sobre áreas. Iremos verificar também o Teorema de Pitágoras e as áreas do quadrado, paralelogramo, do triângulo e a área do círculo e de suas partes. Me acompanhe. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras está relacionado com o comprimento dos lados de um triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa e é o maior lado do triângulo. Já os demais são chamados de catetos. O cateto poderá ser chamado de cateto adjacente ou cateto oposto. Quando o cateto está junto ao ângulo de referência, é chamado de adjacente. Por outro lado, se está contrário a este ângulo, é chamado de ângulo oposto. Para determinarmos o comprimento de um lado em um triângulo retângulo, podemos utilizar o Teorema de Pitágoras, que é definido por: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora, para treinarmos um pouco, fiquem com as páginas 84 e 85. Agora vamos tratar sobre áreas. A área nada mais é do que a superfície delimitada por um polígono. No caso do quadrado, temos então que a área é a multiplicação entre o seu comprimento e a sua largura. Entretanto, essas duas medidas são iguais por se tratar de um quadrado. Então temos que a área do quadrado pode ser a base vezes a sua largura ou a sua base ao quadrado. O paralelogramo, definimos o paralelogramo como um quadrilátero no qual os lados opostos são paralelos. Como já vimos definições de propriedades em aulas passadas sobre paralelogramo, vamos entender então que para se encontrar a área desta figura, basta multiplicarmos a base pela sua altura. Destaco que a altura do paralelogramo não é congruente a um dos seus lados. A altura ela é perpendicular a uma base. Vejamos então agora a área de um triângulo qualquer. Temos então que a expressão matemática que define a área é dada por base vezes altura dividido por 2. Vejamos agora a área do círculo. O perímetro de um polígono regular é menor que o perímetro da circunferência do círculo que o circunscreve. Se aumentarmos indefinidamente o número de lados desse polígono, os perímetros tendem a ficar iguais. Note que, quanto maior é o número de lados, mais ele se assemelha a um círculo. Em outras palavras, se o número n de lados tendem ao infinito, então o perímetro, dado por 2π, do polígono tende ao comprimento da circunferência que o circunscreve, e a medida do apótema h tende à medida do raio r do círculo. Assim, a área de um círculo é dada pela expressão πr ao quadrado. Coroa circular. Quando duas circunferências têm o mesmo centro, elas são chamadas de circunferências concêntricas. Definimos coroa circular como a região do plano compreendido entre duas circunferências concêntricas e não congruentes. A área da coroa circular é a diferença entre a área do círculo de maior raio e a área do círculo de menor raio. Vejamos agora o último tópico: setor circular. Setor circular é a região do plano delimitada por um círculo e pelos lados de um ângulo central. A área do setor circular é calculada por meio
de uma regra de 3, sendo alfa a medida de um ângulo central e um setor circular. A expressão matemática que determina a região de um setor circular é dado por πr² vezes alfa dividido por 360. Esse alfa é o ângulo central, mas poderá ser outro nome a este ângulo: beta, gama, teta, 15. Agora vamos treinar um pouco com as páginas 101 e 102. Bons estudos! Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.